pessoal, estou aqui para mais uma aula de gramática e dessa vez nós iremos ver um assunto relacionado à concordância nominal. O que seria no caso essa concordância nominal? Então eu fiz aqui para vocês um esqueminha para tentar representar um pouco sobre a concordância nominal. Então aqui na primeira parte, nós temos aqui a concordância nominal. Ela é concordar o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo com o substantivo que ele se refere. No caso da oração, se o substantivo estiver no masculino e no plural, no caso, então, as demais palavras estarão concordando com o substantivo em número e em gênero. Eu tenho aqui um exemplo desse caso que eu falei para vocês. Os nossos 2 brinquedos preferidos foram quebrados. Nesse caso, a oração está no masculino e no plural. Então, aqui, vocês podem ver que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo estão concordando com, no caso, o substantivo, que é brinquedos. Eu tenho aqui também exemplo para vocês de orações no singular e no feminino. Tenho 2 orações aqui, no caso. A menina estudiosa passou no vestibular. Percebam que o artigo, o substantivo, está concordando com o adjetivo, com o substantivo, que é a menina. A blusa amarela é minha. Nesse caso também, olhem, artigo está concordando, adjetivo está concordando com, no caso, o substantivo que é blusa, que está no singular e é gênero feminino. Tem aqui outro caso. No caso, plural e feminino também. As meninas estudiosas passaram no vestibular. Percebam aqui que são exemplos também de concordância nominal, em que artigo, adjetivo estão concordando com o substantivo que está no feminino e no plural. Outro exemplo. Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Então, é o mesmo exemplo do plural e do feminino. Olha, o pronome está, o numeral está e o adjetivo também está concordando com o substantivo, que ele está no plural e está no feminino. Agora eu tenho para vocês algumas regras básicas de concordância nominal. Não é possível eu trazer para vocês todas, porque são inúmeros, que nós temos que ir aos poucos detalhando. Porém, eu trouxe algumas aqui para vocês. Nesse primeiro caso, a regra número 1, adjetivo e um substantivo. Se na minha oração eu estiver um adjetivo e um substantivo, o adjetivo deve concordar em gênero, é gênero masculino ou feminino, e número é singular ou é plural. Com o substantivo, coloquei também aqui um exemplo para vocês. Que pintura bonita! No caso aqui, o substantivo é a pintura. Então aqui, o adjetivo, ele está concordando, no caso, com a pintura, que é uma palavra no feminino e no singular. Tenho aqui outro exemplo para vocês da regra. 1.1. Quando há mais de um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Olha o exemplo. Que bonita pintura e poema. Nesse caso, o adjetivo é o quê? Bonita. Então, qual que é o substantivo que está mais próximo do adjetivo? Pintura. Então, nesse caso, ele está concordando com o substantivo que está mais próximo dele. Temos aqui mais exemplos.
Ó, se os substantivos forem nomes próprios ou que exprimam graus de parentesco, o adjetivo deve ficar no plural. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Ó, meus simpáticos tios e tias me fizeram uma surpresa. Então, nesse caso aqui, também, olha, está expressando o quê? Grau de parentesco. Então, o adjetivo aqui, ó, simpáticos, ele vai estar concordando com o substantivo que está exprimindo grau de parentesco, que nesse caso, tios e tias. Estão no plural? Então, o adjetivo também estará no plural. Encontrei os divertidos primos e primas na festa. Nesse caso, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês aqui, ó. Exemplo, grau de parentesco. Então, se os substantivos forem nomes próprios ou grau de parentesco, o adjetivo vai, ó, ficar no plural. Outro exemplo aqui também, ó. As adoráveis Fernanda e Cláudia. Percebam que nós temos aqui nomes próprios, ou seja, substantivos próprios. Então, nesse caso, segue a mesma regrinha aqui atrás. As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Então, aqui nesse caso, o adjetivo adoráveis, ele está no plural, porque ele está concordando com o substantivo aqui, ó, os dois substantivos, nomes próprios. Então, aqui, no contexto geral, pessoal, essas concordâncias são algumas das regras básicas da concordância nominal. Porém, existem várias outras, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Outra coisa, eu estarei disponibilizando também para vocês esse material no GR8 e também atividades complementares para que vocês estejam fazendo também.